professor Eduardo chegando para mais uma aula de pós-graduação do eixo comum de educação. Estamos prosseguindo, né? A cada disciplina a gente está chegando mais perto aí do nosso objetivo final, que é a nossa especialização. Seja você de qualquer curso do eixo de educação, você está prosseguindo no Instituto FASTEF e você está conhecendo cada dia mais fatores importantíssimos sobre a educação, sobre o ensino, aprendizagem. Hoje a nossa aula é sobre a psicologia do ensino. Vamos falar, dentro da psicologia do ensino, temas relevantes que vai fazer de você um professor fora da curva. Porque hoje nós temos muitos professores que nem parecem professores, nem parecem educadores de verdade. E hoje nós vamos trabalhar para trazer de verdade aqui a essência da educação e entendermos melhor que existe toda uma ciência, toda uma arte, toda uma psicologia por detrás do ensino. Introduzindo o assunto, a psicologia do ensino é a parte da psicologia da educação, é um ramo, pois se relaciona com os processos e com os fenômenos educativos de natureza escolar. Quando falamos na natureza escolar, nós começamos lá na pré-escola, passamos pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e depois os cursos também de graduação, que já é um ambiente acadêmico, a graduação, as especializações, as pós-graduações, o mestrado, o doutorado, tudo isso é importante que tenhamos professores aptos para o sacerdócio do ensino. Por isso, a psicologia do ensino traz ao estudo dos fenômenos educativos, escolares, os conhecimentos relativos à dinâmica dos processos de mudança intrapessoal. Quanto mais a pessoa se empenha em aprender, quanto mais a pessoa recebe conhecimento avançado, mais o jeito de tratar o cidadão, né? A nossa prática de cidadania, os nossos relacionamentos interpessoais, a tendência é melhorar. A tendência é nós nos identificarmos através da educação, sabendo dos nossos direitos, sabendo dos nossos deveres e procurar aí construir uma sociedade, uma comunidade muito melhor. E aos processos de comunicação interpessoal de influência educativa. Professores, vocês precisam entender que vocês são uma influência para os seus discentes, para o bem ou para o mal. Eu tive professores na minha jornada e tenho até hoje, porque até hoje eu sou aluno, até hoje eu faço especializações, pós-graduações para melhorar ainda mais. Mas até hoje eu tive professores que ficaram marcados na minha trajetória escolar, acadêmica, que eu penso neles com muito carinho, e também eu tive professores que eu já nem me lembro mais e outros até que eu me lembro, mas pelo lado negativo, porque a aula deles era uma aula maçante, era um porre. Então, não é bom que o professor exerça essa influência, porque em todo tempo, nesse processo de comunicação interpessoal, nós vamos influenciar de maneira educativa. Estão presentes nesses processos a compreensão da explicação dos fenômenos educativos escolares, as tentativas de planejar um ensino mais enriquecedor e eficaz,
os esforços para resolver as dificuldades dos problemas que surgem quando colocados em práticas. Então, o aluno ele precisa receber, de fato, autonomia. O aluno ele precisa ser autônomo para resolver essas questões que vão aparecer na prática. Nem tudo na vida é uma receita de bolo. Para que o aluno tenha um ensino enriquecedor e para que o esforço dele seja de fato aquilo que nós chamamos de recompensador. Todo esforço, toda trajetória, toda privação, todas as noites mal dormidas, todas as semanas de estudo, de conhecimento, de simpósios, de workshops, de congresso, aquilo ali tem que valer a pena, turma. Tem que valer a pena na sua prática educacional, na sua prática docente. Tem que valer a pena quando você sabe que vidas estão sendo transformadas pela cultura e que há um investimento de sacrifícios, de esforços financeiros, de tempo, mas que lá na frente vai reverberar, vai, na verdade, construir algo muito bom. Então nós precisamos ter essa ciência de que o processo comunicativo, a influência que nós exercemos nos nossos alunos, as tentativas de planejar uma boa aula, é uma tentativa, é um esforço com muita dificuldade, com muito problema, com questões até precárias em algumas escolas, insalubres, mas que verdadeiramente está preparando um futuro aí, uma geração ainda melhor. Enquanto a psicologia do ensino, que é a nossa discussão hoje, estuda os processos de mudança produzida nas pessoas como resultado das atividades educativas escolares, a psicologia escolar coloca-se como uma vertente aplicada desse conhecimento, sendo utilizada diretamente nos espaços de escolarização em conjunto com a psicopedagogia. Então, se você é da área da psicopedagogia, se você quer usar a psicologia diretamente no espaço escolar, a sua área é a psicologia escolar. Mas a psicologia do ensino, que são aqueles docentes, mestres, quem está fazendo pós aqui em docência no ensino superior, a psicologia do ensino, ela traz um estudo do fenômeno de mudança, mudanças de atitudes, mudança de caráter, mudanças produzidas como resultado das atividades acadêmicas, das atividades escolares, mudança até no nível social. Você tem alunos, por exemplo, que vieram de uma infância, de uma juventude muito humilde e através da escolarização, da educação, através dos cursos que ele fez, ele conseguiu ascender na vida, ele conseguiu prosperar. E isso é muito gratificante quando um aluno vem de uma extrema pobreza, e a dificuldade para quem está abaixo da linha da miséria é muito maior, e ele vem rompendo desafios, rompendo limites, ele vem aí na sua superação e ele consegue se tornar um profissional, ele consegue se transformar ali em alguém preparado para o mercado de trabalho. A psicologia do ensino vai focar nisso, nessa mudança na vida do ser humano através do ensino, através da aprendizagem. Portanto, não se pode confundir psicologia da educação e psicologia do ensino. A partir de hoje, você nunca mais vai confundir com a psicologia escolar ou a psicopedagogia. As primeiras
são de ordem teórica. A psicologia da educação, né, do ensino, é um campo teórico para a gente analisar mudanças, fenômenos. E a segunda, que é a psicopedagogia, que é a psicologia escolar, é de ordem prática, é o dia a dia da escola. Enquanto a psicologia da educação trata dos estudos, das análises, dos processos de mudança comportamental produzido nas pessoas com consequência da participação em atividades educativas. Então, psicologia do ensino, psicologia da educação é análise, teoria, são as mudanças que são provocadas na vida de quem consegue assimilar e ter acesso ao conhecimento, ao aprendizado. Já a psicopedagogia e a psicologia escolar é algo mais prático do dia a dia da escola, do dia a dia da faculdade, do dia a dia da educação como um todo. A psicologia do ensino limita o seu interesse às mudanças de comportamento. A pessoa melhorou depois que estudou? A pessoa piorou depois que estudou? Relacionadas com as situações ou atividades escolares de ensino e de aprendizagem. A psicologia escolar trabalha a partir de relatórios da psicologia do ensino. Então, quem faz os relatórios, quem faz as análises? Nós, os estudiosos, né? Os teóricos da psicologia do ensino, da psicologia da educação. Somos nós que observamos o fenômeno. E aí, através daqueles dados, a psicologia escolar vai aplicar aquilo que, de fato, precisa ser ajustado, aplicado, modificado, até porque a educação mudou, né? A educação de 1980 era uma. Na década de 90, anos 2000, já é outra. E hoje nós estamos em 2025, 26, 27, 28. A educação ela tem mudado. A IA, a inteligência artificial, ela tem avançado no tocante à educação e à informação. Então nós, professores, precisamos estar antenados neste fenômeno. Tem uma frase muito boa do Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil, aonde o Freire fala: ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção e construção. Então tem professores que ainda acham que ensinar é só despejar conhecimento. Ó, anota aí, eu vou encher o quadro 1, 2, 3 vezes e vocês se viram. Não. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar, de fato e de verdade, é você criar um ambiente, uma possibilidade de que o próprio aluno seja um produtor, um construtor de conhecimento. Eu não quero que os meus alunos sejam um eco. Eu quero que os meus alunos sejam uma voz. Eu não quero que os meus alunos copiem e colem. Eu quero que os meus alunos sejam críticos, pensem, analisem. Então, isso é o mais importante na psicologia do ensino, na psicologia da educação. Possibilitar uma via de mão dupla para a construção de educação, para a produção de novos conhecimentos. Vamos definir alguns termos que nós temos no nosso material didático, na apostila que foi entregue para vocês. O primeiro termo que a gente vai definir é a psicologia da educação. Psicologia da educação é a parte que estuda os processos de mudança que ocorrem nas pessoas por influência da participação em atividades educativas diferentes, em âmbitos como, por exemplo, as desenvolvidas na família,
as desenvolvidas no trabalho e até por meio da televisão. Tudo aquilo que é educativo e traz mudança faz parte de uma análise da psicologia da educação. A gente consegue aprender alguma coisa assistindo televisão? Sim. YouTube? Sim. Em casa, com a família? Óbvio, uma educação informal. Aonde há um ambiente onde é propício o nosso saber, o nosso conhecimento, a psicologia da educação estará ali, apoiando a pessoa a melhorar a cada dia. São influências que a gente recebe. Engloba a psicologia do desenvolvimento, porque teoricamente o ser humano ele precisa se desenvolver a cada dia, crescer, amadurecer. Da aprendizagem, eu acho que todo dia tem algo novo para você aprender, principalmente com a internet, né? Tem pessoas que ficam só lá no TikTok e rindo, gargalhando, se divertindo. Nada contra, mas eu acho também que é um tempo em que nós podemos fazer algo melhor. Existem pessoas que ficam horas e horas e horas e horas só na desinformação, só nas fake news, só naquela bobeira, digamos assim, aquele entretenimento, e nós podemos usar melhor o nosso tempo. Nós podemos gastar melhor o nosso tempo com educação, com investimento, com leituras de periódicos. Nós podemos remir o nosso tempo de maneira melhor para que a gente possa aprender. Também desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento do social. Eu e o mundo, eu e as outras pessoas. Hoje em dia, talvez por causa da tecnologia, tem muita gente robotizada, olhando para uma tela, talvez mais de 16 horas por dia. E isso é preocupante para o social, porque o ser humano ele foi criado para ser um ser relacional. Nós teremos as melhores posições se a gente aprender network, se a gente aprender troca, se a gente aprender a se relacionar. Todo mundo tem um amigo. E esse amigo, ele pode abrir portas para você. Então, o desenvolvimento social ele é muito importante. Além da personalidade, né? Da nossa persona. Alguns conceitos que eu e você tínhamos lá atrás, quando ainda éramos limitados no tocante à educação, agora a gente pode desconstruir alguns mitos, algumas inverdades. Agora a gente pode desconstruir determinadas coisas que a gente sabe que não passou ali de especulações. Talvez você trouxe determinados conteúdos para a sua vida como verdade absoluta, mas não era verdade absoluta. Era, na verdade, uma fraude, era, na verdade, um engano. E a educação, ela melhora, sim, a tua persona. O objetivo de estudo da psicologia da educação é o sujeito inserido no processo de ensino-aprendizagem. Você já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, mas eu gosto de repetir, porque nós aprendemos pela repetição. O processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla. Não apenas eu, professor Eduardo, venho aqui nessa aula despejar conteúdos em vocês. Não. Tem que haver uma troca, tem que haver perguntas, tem que haver discussões, tem que haver debates, tem que haver posicionamentos até contrários. Ó, professor, eu não vejo a coisa da maneira que o senhor vê. Eu vejo um pouquinho diferente. E tá tudo bem, porque eu também não sou o dono da verdade. Tenho as minhas convicções, tenho os meus valores, mas eu não sou o dono da verdade, como você também não é, como o teu vizinho também não é, como outros professores que você teve
nesse processo aí também não são. Então, o objetivo desse estudo é criarmos essa via de mão dupla, essa troca, aonde você aprende comigo e eu aprendo com você. Só existe alguém para ensinar porque tem alguém para aprender. Mas mesmo quando eu preparo uma aula para transmitir para vocês aqui, como é o caso do EAD, eu também aprendo com vocês, eu também aprendo preparando a aula. E o objetivo, já que vimos acima o objeto de estudo, é criar um conhecimento específico com relações a processos educativos, utilizando os princípios e as explicações da psicologia como instrumento de indagação e de análise, instrumento crítico e instrumento questionador, conhecimento específico sobre educação. Nós carecemos de doutores, nós carecemos de mestres em vários âmbitos. Nós precisamos ter doutores e mestres, gente que se debruça na psicologia da educação para entender o fenômeno, e pessoas que não apenas reproduzem um dado. A educação no Brasil está muito defasada em comparação a países desenvolvidos, países que o aluno sai de lá com a sua formação bilíngue, trilíngue. Gente, isso todo mundo já fala. Agora nós precisamos investigar qual é a raiz, qual é a causa do porquê não existe um investimento maior em educação na nossa nação. O segundo termo é a psicologia do ensino, é o termo da disciplina de hoje. É a parte da disciplina da psicologia da educação que se refere à educação escolar, mais concretamente, a psicologia do ensino estuda os processos de mudança que ocorrem nas pessoas como resultado da sua participação em atividades educativas e escolares. Apesar de ser uma disciplina aplicada, a psicologia do ensino, portanto teórica, não é a psicologia geral aplicada aos problemas educativos, mas uma disciplina com o objetivo de um estudo próprio e com uma missão de gerar um conhecimento novo sobre esse objeto de estudo. Então, qual é a proposta da psicologia do ensino? Trazer algo novo para aquilo que todo mundo já fala no tocante educação. Ah, professor, mas existe algo novo no século XXI? Claro que existe. Claro que existe algo novo. Eu já dei o exemplo da inteligência artificial. Mas não é só isso. São automações, são velocidade de informação, são fontes confiáveis, mas em contrapartida fontes também não confiáveis, rasas. Então tudo isso são mudanças no cenário acadêmico, educativo, que a psicologia do ensino vai acabar abarcando, vai acabar fazendo essa análise. O objeto de estudo da psicologia do ensino são os fenômenos e os processos educativos escolares. Como o aluno aprende, por que os alunos não aprendem, qual é a carga horária necessária, qual é o plano de ensino. É o objeto de estudo da psicologia do ensino. E o objetivo é compreender, é explicar os processos de mudança de comportamento dos indivíduos que participam de atividades educativas. Faz parte da psicologia da educação e está ligada à educação escolar. Então é uma teia, tá? É uma teia que trabalha em conjunto com a psicologia da educação, entendendo o fenômeno,
é uma teia que está ligada à educação escolar. Tudo isso visando quais são as mudanças na vida de alguém que entra na escola com seus 7, 6, 5, 4 anos de vida e que sai da escola provavelmente com seus 17, 18, entra numa universidade e, dependendo do curso, sai com seus 22, 23, 25 anos. Então, são mais de 20 anos até a primeira graduação, 20 anos de estudo. Há um fenômeno. Há algo que nós podemos entender como mudanças gradativas, maturidade, desenvolvimento, maturação, aptidões. Esse é o objetivo da psicologia do ensino. Importante também a gente falar sobre comportamento humano. O comportamento humano, ele responde às leis universais que, uma vez estabelecidas pela pesquisa psicológica, podem ser utilizadas para compreender e também para explicar o comportamento humano em qualquer ambiente, incluindo os ambientes educacionais. Então, o comportamento humano é universal, sem educação. O comportamento humano é outro, com a educação. E nós vamos tentar explicar por A mais B, dentro da psicologia do ensino, dentro da psicologia da educação, o porquê da mudança de comportamento do ser humano em determinados ambientes. O que a educação contribui? É válida? Não é válida? Constrói um cidadão? Não constrói um cidadão? É suficiente? É insuficiente? Dentro do comportamento humano, do espectro humano. O terceiro termo é a psicologia escolar. A psicologia escolar, ela se constitui historicamente enquanto área de aplicação, então ela já é uma psicologia prática e não teórica, uma área de trabalho, uma área de ação, de dia a dia, que se vale do campo de estudos da psicologia do ensino, porque quem fornece os dados é a psicologia do ensino, a psicologia da educação, que são teóricas, atendendo principalmente às questões referentes aos problemas de aprendizagem. Por que o aluno não consegue aprender? Ao aconselhamento psicológico e vocacional. Por que a pessoa está tão perdida no seu propósito de vida? Será que é uma família desestruturada que não incentiva a educação? Bem como a modificação de comportamentos em sala de aula. Por que o menino era tão bonzinho e agora ele se tornou o capeta? Há uma mudança de comportamento em sala de aula. Tem que investigar, tem que ver o porquê. Bem como a modificação dos comportamentos na sala de aula e treinamento de professores. Os professores, eles precisam ser treinados, reciclados, educação continuada. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Educação continuada, para que o professor se recicle a cada ano. Simpósios, workshops, congressos, especializações, pós-graduações, mestrado, doutorado. Nós não podemos parar. Teve um aluno que perguntou para mim na aula presencial
qual é a maior contribuição da neurociência? Eu tenho me debruçado muito nos últimos meses na neurociência. Daqui a um ano eu já vou ter o título aí de neurocientista. E eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante obras de neurociência. O aluno me perguntou qual é, para o nosso tempo, a maior contribuição da neurociência. E eu falei para ele, sem dúvida, a neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade cerebral faz com que eu e você venhamos desenvolver até o último dia de vida. Aprendizado, mudanças, conhecimento não está restrito à infância e à adolescência. É para a vida adulta, é para a terceira idade, porque existe essa neuroplasticidade. O cérebro ele se regenera. Novas conexões, novas células vão surgindo e nós precisamos acompanhar essas mudanças que são boas. Temos também o termo psicopedagogia, que inclusive nós temos essa pós-graduação também no eixo comum. É uma especialização, é uma pós-graduação dentro da pedagogia, também dentro da psicologia, por isso psicopedagogia é uma junção da psicologia mais a pedagogia, que trata dos distúrbios de aprendizagem, dislexia, TDAH, autismo, TDA e por aí vai. Porque se o aluno não está aprendendo, existe um déficit. E esse déficit de aprendizagem tem que ser investigado. Ele pode ser dislexo. Ele pode ter um transtorno generalizado de ansiedade, uma TAG. Ele pode ter um TOD, um transtorno opositor. Ele pode ter um TDAH, um transtorno de hiperatividade. Ou talvez um autismo. Então precisamos investigar até a superdotação. Eu estava assistindo domingo o programa do Luciano Huck e tinha lá os pequenos gênios, pessoas de 8, 10, 12 anos que fazem contas de cabeça como se fossem calculadoras humanas, que resolvem problemas lógicos em questões de segundos. São superdotados. A psicopedagogia vai entender esse fenômeno ou esses déficits. Temos ainda o conceito de aprendizagem. O que é aprendizagem? É o processo natural, é o processo inato que decorre da maturação das estruturas orgânicas, a qual coloca à disposição do indivíduo as suas capacidades básicas, que também são inatas. É também um processo intrasubjetivo, cada um aprende num tempo, cada um aprende de uma maneira, ninguém aprende igual a ninguém, dependendo mais do sujeito, mais de mim, mais de você, em si mesmo, do que da escola, do professor, da coordenação. A vovó já dizia que quem faz a escola são os alunos. São os alunos que fazem a escola, os alunos que fazem a educação. Então tem pessoas que virão de um ensino muito precário, muito carente, e que vão se tornar pessoas que de verdade vão superar todos os limites, todas as barreiras, todas as dificuldades. Também existe gente que teve a melhor educação bilíngue na melhor escola particular da cidade, que o preço da mensalidade é 2, 3, 4 mil reais, mas que não querem nada. E aí, se eles não querem nada, a vida é muito dura para quem é mole. A vida é muito difícil para aqueles que não querem absolutamente nada. Temos ainda, nesse conceito aprendizagem, o processo da qual, através
a criança, através da qual a criança se apropria ativamente do conteúdo, da experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece. Então tem a ver com faixas etárias. Se ele está numa faixa etária de descobrir o nome das frutas, ele vai chegar em casa falando: mamãe, mamãe, eu aprendi que esse aqui é maçã. Papai, papai, eu aprendi que esse aqui é pera. Vovó, vovó, eu aprendi que aquele lá é banana. E ao longo dessa aprendizagem, o seu repertório vai sendo construído. Para que a criança aprenda, ela necessita interagir com os outros seres humanos, especialmente com os adultos e com outras crianças mais experientes. Então ela vai se relacionar na escola com os amiguinhos, vai se relacionar com as professoras, vai se relacionar com o porteiro da escola, com o segurança da escola, com a tia da cantina, da merenda. Vai haver uma troca ali e essa troca é benéfica, é aprendizado social. Característica básica para se dizer que ocorreu aprendizagem é a própria mudança de comportamento ou de capacidade do indivíduo. Se existe algo capaz de apresentar ou de apressar o processo de aprendizagem, é o que nós chamamos de maturação do indivíduo. Então, quanto mais ele maturar, quanto mais idade ele tiver, mais conhecimento ele vai poder assimilar. Uma criança de 6 anos ainda não está preparada como uma criança de 10 anos para determinados conhecimentos. Quanto mais ela passar pelos processos de maturação, mais ela estará preparada nesse campo para que ela possa construindo assim o seu conhecimento avançado. Vamos falar agora dos aspectos históricos. A história de ambas, tanto a psicologia da educação como também a psicologia do ensino, se confundem em suas origens com a história da psicologia científica, com a evolução do pensamento educativo que até o final do século XIX, as relações entre a psicologia e a educação estiveram medidas pela filosofia. Então, quem fazia esse meio de campo era a filosofia. A filosofia era responsável por esses aspectos, por essa relação psicologia mais educação, até meados aí do século XIX. Até o século XIX, se entendia que o conhecimento consiste na pesquisa. Na verdade, mediante a compreensão dos nexos existentes entre os acontecimentos temporais. Então, é uma ciência, até o século XIX, de muita observação, de muita filosofia. A filosofia mediava essa relação psicologia/educação. A correspondência entre o pensamento e a realidade, como fonte e origem de todo o conhecimento, já em Platão, lá na Grécia Antiga, com a postulação das ideias e natais que se podiam conhecer pelo noesis. Noesis nos dá um significado hoje de insight, de ideia, de inteligência, de entendimento, relacionado a hipóteses. O homem era um ser aprendiz que vinha
do Hades. Sempre a mitologia, né? O Hades é um lugar terrível, o Hades é um lugar onde não há progresso, não há conhecimento. O homem vinha como se fosse uma folha em branco do Hades. E através da filosofia, da inteligência, dos insights, das oratórias, dos discursos, esse homem ia se libertando através do conhecimento. Isso em uma visão platonista. Aristóteles, que também estava lá na Grécia Antiga, outro filósofo, ele afirma que o conhecimento tem origens nas evidências, proporcionada pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar. Considerava a família, como se constituía na época, o núcleo inicial da organização das cidades e a primeira instância da educação das crianças. Aqui eu concordo com Aristóteles. Eu acho que a família é a célula máter. Eu acho que educação a gente traz de casa. Hoje, o ensino está tão banalizado, a educação está tão banalizada, que se um professor chamar a atenção de uma criança por algo errado ou feio que ela fez, é perigoso o pai ir na escola fazer queixa do professor. Ó, ele não pode falar com meu filho assim, não. Quem manda no meu filho sou eu. Só que a escola, ela é um ambiente sociável. E se existem regras que estão sendo quebradas, se essa criança não trouxe a sua educação de casa, ela precisa sim ser chamada a atenção. Na verdade, a função da escola não é nem educar. A função da escola é desenvolver e construir conhecimentos. Obviamente, isso está intrínseco, está embutido na educação. Mas moral e bons costumes, os jovens, as crianças deveriam trazer de casa. Os pais são os exemplos. Atribuía Aristóteles, no entanto, aos governantes e aos legisladores, né? Legisladores, o dever de regular e também de vigiar o funcionamento das famílias para garantir que as crianças crescessem com saúde e também com obrigações cívicas. Teoricamente, essa é a missão do Conselho Tutelar. Hoje nós temos em todos os estados conselheiros tutelares que são eleitos aí de 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos para serem essa supervisão de famílias desestruturadas. Eu digo teoricamente porque tem lugares que funciona muito bem o conselho tutelar e tem lugares que não funcionam. Mas teoricamente o governo dá autonomia para os conselheiros tutelares fazerem essa supervisão. O Estado, para ele, Aristóteles, era o único responsável pelo ensino na escola. O princípio do aprendizado seria a imitação, faça direito como alguém está fazendo direito. E, segundo ele, os bons hábitos se formavam nas crianças pelo exemplo dos alunos. Eu concordo com Aristóteles. As nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, Aristóteles, nesse quesito aí, ele está coberto de razão. Nós devemos ter atitudes além daquilo que nós falamos ou prospectamos, né? Quando alguém diz assim para o filho, filho, não fume. Deixa eu pegar uma caneta aqui representando um cigarro. Filho, não fume. O cigarro faz mal para a saúde.
Não faça igual seu pai. Gente, cadê o exemplo? Cadê o modelo? As crianças, os jovens, eles não aprendem só por ouvir. Eles aprendem pelo modelo. Eles aprendem pelo exemplo. A psicanálise diz que nós somos fiéis ao nosso clã. Ser fiel ao seu clã é você reproduzir tudo aquilo que você recebeu desde a primeira infância. Aquilo que você recebeu, para você fazia sentido, mesmo que era uma família toda errada. E aí, alguém acaba reproduzindo por causa das influências. Nós temos o John Locke, que é um empirista, que vai ampliar essa visão aristotélica, segundo o qual as sensações são a fonte de todo o conhecimento. Para Locke, também ele afirmava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, ou seja, uma espécie de uma folha em branco. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe falar um idioma. Alguém nos ensina, papai, mamãe, papá, mamá. A gente não sabe comer sozinho. Alguém nos ensina a manusear alimentos. A gente não sabe andar. Alguém nos ensina a andar. Então, para o John Locke, a criança, quando chega a esse mundo, é uma folha em branco. É uma tábula rasa. Ela vai aprender absolutamente tudo. A busca do conhecimento deveria ocorrer através de experiência. Por isso ele é um empirista. E não por deduções ou especulações. Como é que a gente aprende? Pelo empirismo, pela experiência. Reproduzindo. Fazendo igual. Aparece lá um programa de culinária na internet. Fazendo lá um pão de calabresa. Você gosta de pão e você gosta de calabresa. Você compra os ingredientes, você anota lá a receita, você vê o vídeo e tudo aquilo que alguém faz lá do outro lado da tela, você também faz. E se der certo, o empirismo, a experiência deu certo. Você aprendeu a fazer um pão de calabresa. Nas primeiras 2, 3 vezes, você ainda vai ter que rever o vídeo ou pegar a receita. Depois você vai ficar tão bom, mas tão bom, que você vai fazer só de cabeça. E ainda vai fazer modificações na massa, colocar um ovo a mais, um ovo a menos, mais farinha, menos farinha, colocar manteiga. Aí vai ter a sua criação também, o seu talento para a coisa. Mas a primeira experiência é uma experiência empirista, uma experiência de reprodução. Defendida também que todos os seres humanos nascem ou são bons, iguais e independentes. Para o John Locke, todo ser humano é bom, é igual e é independente. E depois ele pode se tornar ruim, desigual e muito dependente de alguém. E a dependência, em certo nível, ela é ruim, né? Porque a pessoa não se vê fora do outro. E quando nós não enxergamos mais a nossa individualidade e não nos vemos fora do outro, aí nós apagamos, de fato, quem verdadeiramente somos. Discute-se a questão inatista, empirista, acerca da origem do conhecimento. Para o Kant, que é um a priorista, ele traz a visão de que todos nós trazemos, a priori, formas e conceitos. Aqueles que não vêm
de experiência para uma experiência concreta do mundo a posteriori, os quais seriam, de outra forma, impossíveis de determinar. Então, para o Kant, a priorista, nós trazemos uma certa bagagem. Nós não somos uma tábula rasa. Nós temos algum tipo de conhecimento, mesmo que prévio, a priori. E depois a gente vai juntar com um conhecimento mais aprofundado, com uma vivência de mundo, e a posteriori nós vamos desenvolvendo, nós vamos melhorando. Então, para ele, um a priorista, nós trazemos alguma bagagem das nossas vidas, das nossas experiências. Aspectos históricos. Johann Friedrich Herbart, ou Hebart, afirma que a pedagogia mostra os fins da educação e a psicologia mostra o caminho, os meios e os obstáculos. Então, qual é o melhor dos mundos? Psicopedagogia. Para você ver o caminho, os meios, os obstáculos, as dificuldades, a fim da educação. O Friedrich Herbart, ele foi um filósofo, mas também foi um psicólogo, e ele é considerado um dos fundadores da psicologia, ou melhor, da pedagogia, como uma disciplina acadêmica. Até então, a pedagogia não era uma disciplina. E hoje, na maioria dos cursos, você vai fazer uma cadeira de pedagogia. Até mesmo nas aulas de psicanálise tem pedagogia e psicologia geral. Então, na grande parte dos cursos tem ali diretrizes e bases da educação, pedagogia geral, é muito importante. Vamos falar agora, turma, sobre fatores psicológicos aplicados à aprendizagem escolar. Será que a nossa psique, será que os nossos valores, eles são valores determinantes para o indivíduo aprender ou deixar de aprender? Vamos ver. A análise da característica individuais dos alunos, capacidades intelectuais, capacidades de personalidade e a sua eventual relação com a aprendizagem escolar constitui em uma das temáticas fundamentais do âmbito disciplinar da psicologia do ensino. Então, capacidades intelectuais para assimilar o conteúdo e aprender, e também capacidade de personalidade vai implicar nessa aprendizagem escolar. São fatores psicológicos que nós devemos levar em conta. Desde a antiguidade, a revelação dos homens acerca de sua própria natureza girou em torno de duas questões centrais. Primeira, as semelhanças. Eu sou parecido com meu colega. Segundo, as diversidades. Eu sou diferente do meu colega, do meu professor. Constituindo-se essa questão uma das principais ou dos principais eixos da reflexão filosófica. Somos iguais em alguns aspectos. Somos diferentes em outros aspectos. Aprendemos de maneira uniforme? Não. Aprendemos as mesmas coisas? Também não.
aprendemos pelo mesmo método? Não. Cada um aprende num tempo e cada um aprende de uma forma. Não é novidade que os alunos eles não são iguais. Se você tem uma turma de 30, você tem 30 indivíduos. Ninguém é igual a ninguém. E não é só na aparência, não. Um branquinho, um pretinho, um moreninho, um japonês, não. Não é só na aparência. É na psique. É na intelectualidade. Não aprendem da mesma maneira. Não fazem as coisas segundo o mesmo padrão. No entanto, a escola insiste em tratar uma sala de aula como sendo uma turma uniforme, assumindo que todos assimilem as mesmas informações no mesmo tempo e do mesmo modo. Impossível. Impossível. Ninguém aprende da mesma maneira. Pede para eles fazerem uma redação sobre o tema proposto. Cada um vai focar em um assunto. Cada um vai falar coisas que nem você em aula disse. Porque eles aprendem de maneira diferente. Existem diversidades nesse transmitir e nesse receber, nessa comunicação. Inteligência. Todo mundo é inteligente? Segundo o teórico Gardner, existem pelo menos 8 tipos de inteligência. É o conjunto de capacidades necessárias para compreender o mundo, para pensar racionalmente, para reutilizar recursos eficazmente quando a pessoa se defronta com desafios. A inteligência faz a gente procurar uma solução plausível. Então nós precisamos trabalhar aqui o tico e também o teco, porque todos nós somos inteligentes e vamos solucionar aquele problema. Eu estava vendo uma entrevista do Augusto Cury semana passada. Eu gosto muito do Augusto Cury, participei de algumas palestras com eles ao vivo, e na palestra que eu estava assistindo, na aula, o doutor Augusto Cury disse que ele já escreveu mais de 80 livros. E aí ele disse, qual é a diferença minha, que escrevi 80 livros, e sua, que ainda não escreveu nenhum livro? E ele mesmo respondeu, nenhuma. A inteligência que eu tenho desenvolvido, você pode desenvolver. Você acha que eu pego uma redação de um livro e escrevo uma única vez? Ele diz que escreve, reescreve, deleta, escreve de novo, copia, corrige. Ele diz que no início a redação de um livro era 10 livros. Para sair um livro, ele tinha que escrever 10 vezes. Agora, ele diminuiu um pouco a média. Agora são 5 vezes. Para cada um livro, 5 redações. Gente, trabalhoso, onera, mas vale a pena se doar pela educação. Ah, eu não sou inteligente para escrever um livro. Quem falou isso para você? Todos nós somos inteligentes. A gente só não faz aquilo que a gente não quer. O que a gente quer, a gente faz, a gente consegue. Memória refere-se a um processo dinâmico de aquisições, de aprendizagem, a formação, a conservação, a evocação, que para nós é recordação, é lembrança, é recuperação.
de informações de experiências passadas. Se é possível lembrar daquilo que se aprende. A memória possui 3 operações básicas que representam um estágio de processamento. Então, memória tem tudo a ver com aprendizagem. Se eu tenho uma boa memória, eu vou guardar os conteúdos. E aí você pode criar técnica de memorização. Eu, por exemplo, tudo que estudo, preciso fazer um mapa mental, preciso pegar o meu caderno, preciso fazer anotações. Aí eu pego também o marca-texto, aí eu grifo a apostila. Eu tenho o meu método para estudar, o meu método de memorização. Você precisa desenvolver o seu. Mas a memória, ela está ligada a recordações, a lembranças, a recuperação. Por que eu não preciso ligar o GPS para voltar para casa? Porque eu já sei aonde eu moro. Está registrado na memória. A não ser que eu vá para um outro bairro desconhecido e não saiba sair de lá. Aí eu coloco o caminho de casa. Quando eu sair do bairro e já entrar numa autopista, numa avenida conhecida, eu posso até desligar o GPS porque eu sei aonde eu moro. Então, memória é muito importante. E aí nós temos 3 aspectos dentro da memória. A codificação, que é onde os dados sensoriais são transformados em representações mentais. Como assim dado sensorial? Eu pego aqui esse copinho d'água e eu sei que aqui dentro tem H2O. Não é cachaça, é água. E aí eu, na codificação, bebo. É água mesmo. Eu codifiquei através de uma representação mental. O armazenamento, aonde ocorre a manutenção dessas informações que foram codificadas na memória. Mesmo exemplo. Isso aqui não é 51. Não é cachaça, isso aqui é água. Como é que eu sei? Eu armazenei na minha memória quando eu enchi o copo d'água no início da aula, tá armazenado. Eu coloquei água aqui e ninguém mexeu no meu copo. Recuperação é o acesso, é o uso das informações que foram armazenadas anteriormente. Então eu vou recuperar aquilo que eu já gravei. Eu estudei alguma coisa sobre neurociência. Eu guardei em algum lugar. Vou lá procurar porque está armazenado. O nosso próximo tema na nossa aula online é os âmbitos de diversidade com maior incidência sobre a aprendizagem escolar. A diversidade, ela tem uma maior incidência. E nós vamos ver quais são esses âmbitos na aprendizagem escolar. Prioridade aos fatores e aos processos cognitivos e a sua incidência sobre os resultados da aprendizagem dos alunos. Inteligência, nós acabamos de falar. Aptidões intelectuais. Existem alunos que são mais aptos para determinadas ciências exatas, humanas, do que outros. Amplitude e organização do conhecimento específico de domínio. Existem algumas disciplinas que a gente domina mais porque a gente gosta mais. Se a gente gosta mais, a gente estuda mais. A gente se aplica mais. E existem outras disciplinas que a gente não se dedica tanto porque a gente não gosta. Quando a gente não gosta, é um esforço sobre-humano. Estratégia de aprendizagem, estratégias de conhecimento e estratégias de habilidade.
Então, nós precisamos criar mecanismos, estratégias, para que a gente possa aprender de maneira melhor, para que aquilo fique gravado, registrado na memória. Processos. Processos e fatores afetivos, emocionais, motivação, tipos de motivo e de meta diante da aprendizagem escolar. Se não houver uma meta a ser perseguida, a gente empurra com a barriga. Coloca uma meta até nas suas notas. Eu quero tirar acima de 8 em todas as disciplinas. Eu sou um aluno nota 8, 9 e 10. Eu não sou um aluno nota 7. Eu não sou um aluno nota 6. Eu não sou um aluno nota dá para passar. Não, eu sou um aluno 8, 9 e 10. Coloca essa meta. Diante da aprendizagem escolar, enfoques de aprendizagem, expectativas, autoconceito acadêmico, autoestima, padrões atribuídos ou atributivos dos êxitos e dos fracassos na aprendizagem. Na vida, a gente não só tem sucessos. Na vida, nós também temos fracassos. E a aprendizagem, ela não é diferente de forma nenhuma. Tem gente que pensa assim, eu vou me superar cada dia, cada dia eu vou, dentro desse processo, ser melhor, 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 melhor. Não. Isso é uma motivação, isso é uma meta. Mas pode acontecer algum acidente ao longo do percurso que faz você fracassar. Até porque a vida escolar e acadêmica é uma vida subjetiva. Dentro dessa subjetividade, esteja preparado para quando as coisas não saírem do seu jeito. Esteja aberto para mudanças. Tem hora que a gente dá um passito para trás para dar 3, 4, 5 passos para frente. No âmbito intelectual, é possível considerar 3 fontes potenciais, mas também diferenciais, individuais, é uma coisa sua, a serem levadas em conta do processo educativo. Primeira coisa que você tem que levar em conta é o que delas diz respeito a um conhecimento prévio, que o aluno, eu e você, possuímos, que é relevante para uma aprendizagem, sendo, por exemplo, um fator dos mais valorizados. Ultimamente, como possível fonte de diferenças individuais na aprendizagem. É importante ressaltar ainda a organização e os tipos de conhecimento que um indivíduo possui em um dado momento. Então, esse primeiro âmbito intelectual é o conhecimento prévio. Se você, a vida toda, foi um mecânico de automóveis e depois você entrar para uma faculdade, para uma graduação de engenharia mecânica, claro que você vai aprender muita coisa nova, mas você está em vantagem porque você foi a vida toda um mecânico de autos. Então, a turma que não sabe diferenciar um motor de um radiador, você vai tirar de letra, porque você já tem ali um conhecimento prévio sobre o assunto mecânica, sobre o assunto engenharia. O segundo ponto, a segunda fonte, nesse âmbito intelectual, é a potencial diferença dos indivíduos que se refere às estratégias
utilizadas para processar informações, consideradas como métodos para selecionar o conteúdo, para organizar o conteúdo, para operar as informações. Essas estratégias, uma vez aprendidas, são estáveis e possuem uma permanência relativamente longa para novas aprendizagens, bem como substituições de estratégias anteriores, antigas, defasadas, por outras estratégias mais eficazes, necessárias ao longo de um período de tempo. Então, nós precisamos de estratégia para guardar essas informações, um material de consulta, uma apostila, um caderno. Tem gente que nunca mais usou um caderno. Eu tenho vários cadernos aqui, cada um para uma coisa, né? Aonde eu vou guardando as minhas informações. Tem pelo menos 3 cadernos aqui que eu sempre vou recorrer a eles. E quando tem um insight, quando tem uma coisa nova, um conhecimento novo, então eu anoto. Eu preciso anotar. Eu preciso ler e reler até que aquele conteúdo se torne algo prático na minha mente. E a terceira fonte desse âmbito intelectual são os processos cognitivos básicos, que se refere a aspectos tais como a capacidade da memória. Tem gente que tem uma memória privilegiada, outros não. Quem não tem, caderno, caneta, anote. O tempo de reação, tem pessoas que são muito rápidas, tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Tá tudo bem. Provavelmente essas diferenças têm uma base fisiológica, química, até os temperamentos entram aqui, determinadas geneticamente e sejam, portanto, pouco modificáveis pela aprendizagem ou pela experiência. Então, no sentido de processo cognitivo, é só o ritmo e a forma que muda. Fora isso, capacidade, o âmbito intelectual, ele é subjetivo. Agora nós vamos falar de um outro âmbito, que é um âmbito de personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Assim como nos casos das habilidades intelectuais, existem também diferenças nas abordagens e múltiplas dimensões. Nessa perspectiva, é possível destacar a motivação de cada um, pelo resultado também da denominada autoeficácia. Essa dimensão refere-se a crenças de que cada indivíduo, em relação à sua própria habilidade para alcançar os seus objetivos em certas situações. Gente, quem é acadêmico, quem é estudante, quem está concorrendo a uma bolsa, a um prêmio, tem que se dedicar de manhã, de tarde e de noite. Porque se você fracassar e não conseguir, e o outro da tua turma conseguir, você não pode ficar com churumelas aí, desculpas e vitimizações. É porque eu moro longe e tem que pegar 3 ônibus para chegar. É porque eu sou casado e ele lá não é casado. É porque o papai e a mamãe dele faz tudo por ele e o meu papai e a minha mamãe nunca fizeram nada por mim. Gente, não é vitimização, é superação. Porque todos estão concorrendo com as mesmas condições. Então, que você possa acordar com o livro e dormir com o livro. Que você possa superar os seus limites. Dentro desse âmbito de personalidade,
Um aspecto que eu quero elencar aqui como número 1 é a ansiedade e a expectativa de controle, que constitui-se em um fenômeno complexo, que implica componentes de natureza neurofisiológicas, natureza emocional, como é que está a tua cabecinha, como é que está a tua mente, motivacional e também comportamental. Eu aprendi algo não tem muito tempo, que a motivação ela é interna, ela não é externa. Externas são influências. Alguém pode me influenciar externamente para o bem ou para o mal. Mas a motivação, ninguém consegue fazer isso por mim. Sou eu que preciso estar motivado. Os níveis médios de ansiedade são os que se associam a um rendimento melhor. Enquanto níveis baixos ou bastante altos de ansiedade associam a níveis de rendimento menor. Então, se você tem uma ansiedade do tipo média, normal, que é o que nós chamamos de expectativa, se aquilo ali não sai do controle, o teu rendimento vai ser bom. Agora, se esse nível de ansiedade ou é deficitário, ou então está lá em cima, um TAG, né, um transtorno generalizado, aí tem que procurar um psiquiatra para que ele passe uma medicação apropriada para que reduza esse estresse e essa ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando alguém se propõe a fazer tudo ao mesmo tempo, não faz absolutamente nada. O segundo aspecto do âmbito personalidade é o autoconhecimento e a autoestima. O autoconceito, ele vai englobar representações sobre diferentes dimensões da pessoa. Mas as mais comuns são aparência, como é que você se veste? Você corta o cabelo, você faz a barba, você toma banho, você coloca um perfuminho. Aparência é tudo. Aparência abre portas. Habilidades físicas, relações com seus pais, com o sexo oposto, sua namorada, sua esposa, relações com patrões, funcionários, habilidades cognitivas. O filósofo disse: penso, logo existo. Portanto, se eu não penso, eu não estou existindo ainda. Estabilidade emocional, nem 8, nem 88. Estável, equilibrado. Criatividade e honestidade. Se uma pessoa consegue essas coisas que eu acabei de citar, vai ficar difícil para os concorrentes. Concorrência em todos os âmbitos da vida tem. Ah, eu quero dar aula em tal lugar, mas eles não estão contratando. Eles não estão contratando até conhecer você, até conhecer teu currículo, até você dar uma aula lá de apresentação. No dia que você se propor a dar uma aula de apresentação lá, eles vão contar com você no quadro. Eu, por exemplo, faço muitas palestras anualmente. Compactor, Naturré, Lola Cosméticos, Febo, Granado. E todas essas empresas anualmente retornam o contato para que eu faça no ano posterior novas palestras de novos assuntos. A última palestra que eu estou agendado agora para o mês de outubro é numa empresa de cosméticos chamada Naturré. Eles pediram para mim fazer um horário sobre um tema, mas eles viram que tem muitos funcionários que querem fazer o mesmo tema e o auditório não é tão grande. Então eles me ligaram essa semana dizendo: professor, tem como fazer 2 sessões? Falei: tem.
Quanto mais gente, melhor. Então, essa credibilidade, essa autoestima que você precisa trabalhar também. Você precisa, nesse âmbito de personalidade, cuidar da tua aparência, cuidar da tua estabilidade emocional, ser alguém honesto, ser alguém criativo, ter bons relacionamentos, e aí o céu é o limite. O autoconceito, ele faz referência ao conhecimento que a pessoa tem sobre si mesma. Quem sou eu? Ah, eu sou um pobre coitado. Ah, eu sou menos do que o pinico do cavalo do bandido. Então você está muito ruim, você não serve nem para ser professor. Você é um vitimista. Qual é o autoconceito que você tem da sua pessoa? Autoestima indica uma avaliação afetiva do próprio eu. Como a pessoa se sente em relação aos diferentes atributos que comporta o seu autoconhecimento, o seu autoconceito. A qualidade do tratamento que se recebe por parte da família e dos determinantes na construção do autoconceito e também da autoestima. Tua autoestima tem que estar lá em cima. Não tem problema nenhum você dizer que você é bom pra caramba. Eu sou bom nisso aqui que eu faço. Eu dei o exemplo lá do pão de calabresa. Ninguém faz um pão de calabresa melhor do que eu. Eu sou bom à beça. Isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso é autoestima. O papel dos professores nesse âmbito da personalidade, da persona, como outros significativos na formação do autoconhecimento e também na formação da autoestima, indica a importância essencial que esses professores têm na formação do aluno. Já falamos no início da aula, influência, turma. Você é uma pessoa influente. Você é um formador de opinião. Se você falar para os seus alunos que você gosta do Lula, todo mundo vai gostar do Lula. Ou uma maioria. Se você falar para os seus alunos que gosta do Bolsonaro, muita gente vai gostar do Bolsonaro. É uma influência. O papel do professor é de suma importância. A questão diferencial aqui do aluno para o professor ocorre de forma automática, principalmente se você for um bom professor. Uma vez eu fui numa mentoria em São Paulo e o nosso mentor que estava falando lá para muitos empresários, para muito dono de curso, o nosso mentor disse para nós que professor em sala de aula faz motim. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Professor em sala de aula faz motim. Mas é uma realidade. Porque ele é um formador de opinião. E os alunos têm muito mais contato com o professor do que com a direção. Do que propriamente com o psicólogo, o orientador educacional, o orientador pedagógico. Então, se o professor não tiver uma boa índole... Letra C. No âmbito de personalidade, motivação, meta, capacidade de autorregulação. A motivação é o resultado dos estímulos que agem como força sobre os indivíduos, levando às ações. Somos nós que influenciamos, motivamos. A motivação em relação à aprendizagem escolar refere-se à tentativa de compreender o que serve de incentivo ao aluno para ele realizar tal aprendizagem. O que move a aprender?
Agora, claro, se você chegar desmotivado, meu salário está atrasado, eu estou devendo aluguel, ó, vocês vão estudar, estudar, estudar e vão acabar pobre igual eu. Aí você não motiva ninguém, você não influencia ninguém. Porque o aluno vai olhar muito para as tuas motivações, para as tuas metas, para a sua autorregulação. Isso está ligado à forma como os alunos cumprem as tarefas escolares. Se você é um professor aplicado, todo mundo vai querer ser aplicado, todo mundo vai entregar tarefa. A motivação para o alcance foi identificada como um dos fatores mais determinantes da aprendizagem e também do rendimento escolar. As metas devem ser propostas de acordo com o nível de cognição de cada aluno. Por que não dar um ponto extra ou 2 pontos extras para quem atingir a meta? Olha, turma, vou passar uma atividade e quem atingir aqui o que eu propor vai ganhar 2 pontos extras. Então, na prova, você não vai precisar nem tirar 10. Você só tira 8, porque os 2 extras que você já tem já fazem você gabaritar. Um ambiente de otimismo tende a aumentar a motivação. Para cima! Vamos que vamos! Quando o material didático se utiliza como adequado, outros recursos como computador, vídeos, data show, automaticamente a motivação pode aumentar. Por que eu gosto de trabalhar com vocês, mesmo no online, com esses slides? É uma maneira com que eu posso me guiar didaticamente na própria apostila, aqui no próprio ensino. Eu estou sendo guiado por esse material, eu não me perco e, ao mesmo tempo, eu estou ajudando vocês a esse conhecimento que nós estamos falando aqui há mais de 1 hora, quase 1h30, não se perder. Então, o slide vem mais para esquematizar a aula de hoje. Tudo que eu estou falando tem na apostila? Tem. Mas o slide te dá uma esquematização ainda melhor. Falando agora do nosso último tema, para fechar a aula de hoje, sobre o comportamento instrutivo do professor e o ensino eficaz. A psicologia do ensino estuda o fenômeno de um professor instrutivo, aquele que instrui, e aquele que tem um ensino eficaz. A partir das pesquisas com os alunos de baixo nível socioeconômico, pessoas pobres, pessoas de comunidade, detectou-se que um conjunto de pautas e de comportamento dos professores que se correlacionam com o elevado rendimento dos alunos, pessoas de baixo poder aquisitivo precisam muito mais de um professor tenro, carinhoso, atencioso, porque você não faz ideia das dificuldades para aquele aluno terminar o seu curso. Tem gente que para chegar ali, em determinada escola, andou 40 minutos a pé, porque o governo não deu condições de transporte escolar. Então, esse professor ele pode sim aumentar o nível, aumentar o rendimento de cada aluno. Em primeiro lugar, em síntese, surgem as seguintes conclusões, agrupadas em 3 fatores para que o ensino seja eficaz, para que o professor seja instrutivo. Primeiro fator,
As aulas dos professores eficazes configuram um ambiente de aprendizado que é ordenado, caracterizado mais pelos elogios e pela motivação positiva aos alunos do que propriamente as críticas utilizadas assim mais eficazmente o tempo disponível para a sua disciplina. Não é um professor que vai falar um monte de abobrinha e que vai gastar um tempão perguntando para eles quem foi eliminado no Big Brother, quem foi eliminado na Fazenda, quanto foi o resultado do jogo do Flamengo de ontem. Não. Esse professor, ele está focado em ser um professor eficaz, instrutivo, dando estímulos até para os alunos que fazem umas perguntas assim sem pé, sem cabeça, né? Porque não existe pergunta idiota, mas existe sim uma pergunta que pode ser incentivada com uma outra pergunta que vai gerar uma pesquisa para ele, sempre dando para ele um incentivo de que ele não é incapaz, ele é muito capaz. Em segundo lugar, os professores eficazes tendem a promover uma utilização do tempo por parte de que o aluno priorize a grande parte do grupo em detrimento das atividades individuais de pequenos grupos. O professor ali, ele precisa administrar bem essa questão da atenção individual. E quando um aluno precisa muito de um professor e ele precisa dar atenção para todos, ele chega para esse aluno e diz assim, ó, quando terminar a aula, fica aqui mais 5, 10 minutos que eu vou tirar algumas dúvidas suas, pessoalmente. E aí volta a lecionar para toda a turma. Não pode ser um professor que só dá atenção ou explique para determinadas pessoas e os outros ficam ali querendo aula. Gente até que já entendeu, mas tem que ficar esperando muito tempo. A aula tem que ser dinâmica. A aula é para todos, né? Não posso dar atenção a um em detrimento de uma turma. Eu tenho que mesclar essas atenções. E o terceiro e último fator dos professores eficazes é que eles se utilizam de métodos de ensino que são caracterizados pela presença de perguntas, podem ser até perguntas de baixo nível, de uma intelectualidade muito rasa, mas o bom professor aqui, instrutivo, eficaz, ele pega aquela pergunta e ele traz para uma discussão, para uma amplitude, ele traz menos respostas prontas e ele se dedica mais ao tempo de um trabalho independente deles, porém supervisionando cada um deles atentamente. Mas ele vai querer que esse aluno percorra o seu caminho e faça ali as suas indagações e tenha ali o seu senso crítico. Ele vai querer que o aluno se desenvolva, porque isso também é psicologia, isso também é ensino. E essa foi a nossa aula de hoje de psicologia do ensino. Agora eu vou passar para vocês o nosso trabalho. Papel e caneta na mão, anotem aí a avaliação dessa disciplina. A educação permite avançar na luta contra a discriminação e a desigualdade. Quanto mais educação nós tivermos, menos discriminação vai existir, menos desigualdades vão existir. Pois são transmitidos através da educação os valores que possibilitam a vida na sociedade, que é a cidadania. O que eu tenho que fazer, professor? Qual é o trabalho? Elabore uma pesquisa
acerca do desenvolvimento moral do ser humano, do indivíduo e da aprendizagem de valores, de princípios, de atitudes adquiridos dentro do âmbito escolar. Porque a psicologia da educação trabalha com a mudança, com a evolução. Leve em consideração a teoria do desenvolvimento moral do teórico Kohlberg. Tem na apostila a teoria moral dele. Você também pode procurar no chat GPT ou em outras inteligências artificiais ou no Google a teoria do desenvolvimento moral do Kohlberg. E aí você vai fazer uma síntese, você vai fazer um texto muito bem preparado, elaborado sobre essas mudanças, esses valores, e você vai me entregar na próxima aula. Tá bom, turma boa? Fechamos por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante coisa nessa aula. Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail. Esse é o meu e-mail, eduardo@fastec.com.br, e aí eu responderei via e-mail as dúvidas de cada um de vocês. Forte abraço e até a nossa próxima aula.